Olá a todos. Pessoal, hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre esse professor que todo mundo pede para mim falar, o tal do Xiang Shueqin. O pessoal tá traduzindo um monte de vídeo dele para o português e o cara virou uma febre, certo? E muitas pessoas pedem no comentário, fala sobre esse professor e tudo mais, e eu vou fazer uma análise aqui. Mas primeiro, antes de a gente fazer essa análise, eu gostaria de falar um pouquinho rapidamente sobre a vida do Karl Marx, ok? Vamos lá, a gente vai entender isso assim, vamos olhar o Karl Marx primeiro, vamos olhar o que a Bíblia diz sobre esse tipo de pessoa, para pelo menos a sociedade brasileira, que é composta da maioria das pessoas de cristãs, entender o básico de análise de pessoas, o basicão. E para isso a gente vai falar sobre o livro de Sirac, ok? Mas vamos lá, ponto aqui é o seguinte, Karl Marx todo mundo sabe que basicamente teve uma vida desgraçada, certo? Era filhinho de papai, foi financiado, patrocinado, nunca trabalhou, era um vagabundo, pai dele pagava para ele de mesada o equivalente a um salário 2 vezes o que a classe média ganhava na época, certo? Então, era um vagabundo e tal. Aí beleza, aí casou com uma baronesa, basicamente de uma linhagem aí aristocrática que odiava os burgueses que estavam destituindo os senhores feudais, ou destituindo os seus senhores feudais, certo? Ele não gostava de pobre, não gostava de trabalhador, ele não trabalhava, tá? Até aí tudo bem. Mas ele achava que os trabalhadores poderiam acabar com os burgueses, isso seria bom para ele, ou para o grupo dele, né? No final das contas, o Karl Marx, ele foi sustentado pelo pai, até que o pai cansou, parou de pagar para ele, aí o pai da mulher dele morreu, deixou uma herança com a mãe, que morreu, alguma coisa tipo, passou para a filha, e aí ele basicamente viveu ali queimando o patrimônio da família da mulher dele, né? Viveu da herança que a mulher dele recebeu. O cara era contra essas coisas todas, né? Mas é interessante, o cara basicamente viveu assim, como vagabundo a vida inteira. Teve 7 filhos, dos 7 filhos, 4 morreram de inanição, certo? Por quê? Porque o papai dele pagou de pagar ele queimou todo o dinheiro da família da mulher dele, chegou uma hora que o cara de viajar, ir para lugar bacana, tem escritório em Paris, tem escritório em Londres, o escambau, o cara ficou sem dinheiro, ele torrou dinheiro, ele não era muito inteligente, né? Era um imbecil, como todo mundo sabe. Né? Uma das teorias mais malignas criada pela humanidade veio da cabeça daquele animal. Aí o que acontece? Basicamente, dos 7 filhos dele, 4 morreram de fome, porque o pai não se incomodou muito de trabalhar, certo? Não precisa, foda-se as crianças. 4 morreu de fome e 2 se mataram, dos 7, certo? A família do cara foi isso. A mulher do cara chorava pra caramba, a vida dela foi uma desgraça, uma bosta absoluta, por causa de ter casado com esse indivíduo Karl Marx. Tá bom. Olhando assim a vida do cara, o que nós podemos falar sobre a vida do cara? O cara podia, pelo menos, tentar arrumar um emprego, já que ele era, né, trabalhador, ele podia arrumar um emprego qualquer para tentar sustentar os filhos dele, ao invés de só mamar na teta dos outros, né? Mas é isso. Tá. O que nós podemos falar aí pelo livro de conhecimento, o livro de Sirac, que tem na Bíblia católica, não tem nas Bíblias protestantes, certo? Diz assim: uma pessoa que faz mal à sua própria família nunca fará bem a ninguém. Presta atenção. Uma pessoa que faz mal à sua própria família nunca fará bem a ninguém. Porque, veja só, essa é uma afirmação muito trivial. Muito trivial. Pensa comigo. Se os pais, em geral, fazem tudo bem para os filhos. Se tem um pai ou uma mãe que faz mal para os seus próprios filhos, você pode considerar que essa pessoa vai fazer bem para você? Os comunistas consideram que sim, né? Porque eles são burros. Então o que acontece? A gente tem esse tipo de desvio aí, né, meu? O cara vê que o cara fez mal pra mulher, pros filhos, pro cara, e aí pensa que vai fazer bem pra sociedade. Se o cara lesse a Bíblia, né? Pena que os protestantes lá, o Martim Lutero, removeu isso da Bíblia, né? Senão o pessoal tava esperto com o negócio. Mas por que eu tô dizendo isso? De cara, certo? Quando você vai avaliar uma pessoa, você vai avaliar a vida de uma pessoa, certo? Porque você precisa ver o contexto
geral do negócio, certo? Sempre que alguém fala assim, avalia uma pessoa aí, Afonso, que é super interessante, tá tendo umas ideias legais, eu vou tentar procurar sobre a pessoa, certo? Não é por questão de ad hominem, é porque simplesmente se uma pessoa é má, né, na vida dela, por que eu vou esperar que vai ser alguma coisa de bom dali, certo? Não faz sentido, certo? Pois bem. Então, vamos começar por esse ponto. No Brasil, os crentes, eles têm uma mania horrorosa de acreditar em todo mundo que eles ouvem alguma coisa. Em todo mundo. A mídia falou assim, os Estados Unidos jogou uma bomba numa escola de meninas no Irã. Pronto, já acreditou. O crente sabe que a primeira coisa que morre numa guerra é a verdade, certo? Ponto. Tem uma investigação aberta, não tem resposta ainda. Ponto. Todo mundo sabe disso. Mas não. O cara, não, a mídia falou a verdade. Tipo, é uma imbecilidade, certo? Tudo bem. Entendeu isso? Beleza. Com base nisso, tem aí vários vídeos desse rapaz aí, certo? A primeira coisa que eu vou fazer, obviamente, quando eu vou conhecer uma pessoa, o cara tá falando uma coisa interessante, vamos dar uma procurada. Procurei aqui, tem um negócio na Wikipedia falando desse cara aí, beleza? Um chinês, fez alguma coisa aí, tem formação dele em inglês, literatura inglesa. Essa é a formação dele. O cara não é engenheiro, não é nada, o cara faz literatura em inglês, o cara sabe ler, parabéns para ele, certo? Nada demais, mas tudo bem. Esse é o professor de inglês, né? Então, aí o cara entende de geopolítica, etc, tal. Acho que todo mundo já entendeu que no YouTube todo mundo entende tudo, certo? Eu também fico falando as coisas, minha opinião, certo? Agora, uma coisa que as pessoas não entendem, quando eu dou a minha opinião sobre alguma coisa, é a minha opinião, não é uma verdade, é a minha opinião. Quando eu vou, por exemplo, determinar um epicentro de um tremor de terra, eu sou sismólogo, certo? Aquilo ali não é só minha opinião, é a área técnica que eu conheço, eu vou lá e aponto exatamente onde as coisas têm o que acontece com erro, claro, a margem de erro. Quer dizer, eu sei calcular, certo? Muitas coisas de geofísica eu sei calcular, sou geofísico, sou sismólogo, certo? Sou doutor em geofísica, tá? Mas muitas coisas são minha opinião, né? Eu tenho minha opinião sobre o que está acontecendo no Irã, mas eu não sou um cara estudado em Irã, por exemplo, não é verdade? Todo mundo entende isso, eu não sou professor disso, eu tenho minha opinião. No meu ponto de vista, o rapaz aí tem a opinião dele, entendeu? Tá dando aula. Dando aula do quê? O cara é formado em literatura inglesa. Se ele estiver dando aula de inglês, pessoal, ele deve saber muito mais inglês do que eu. Eu não vou discutir isso. Mas a opinião dele vale tanto quanto a minha. É uma opinião de uma pessoa. Um ser humano dando opinião. No meu ponto de vista, quando eu ouço opinião do pessoal aí que faz, tipo, literatura inglesa, tipo assim, o cara resolveu gastar um tempo da vida dele fazendo um curso, certo? Poderia ter feito engenharia mecânica, naval, metalúrgica, minas, poderia ter feito matemática, física, química, poderia ter feito, geofísica, geologia, geografia, poderia ter feito economia, poderia ter feito, a lista é enorme. O cara pensou assim, o meu sonho é gastar um tempo da vida fazendo um curso de literatura inglesa. Desculpa, pessoal. De cara, quando a pessoa vem com um papo desse pra cima de mim, eu sei assim, o cara já não gosta de matemática, não gosta de pensar muito, e é cheio de opiniões. É que nem o comunista, em geral de humanas, né? Acredita no cara lá que, tipo assim, viu os filhos morrer de fome porque não quis trabalhar, né? Então, cada um, pessoal, cada um. Mas esse é o cenário por enquanto, né? O cara, ele trabalhou no American Christian Science Monitor. Eu não sei porque o cristão gosta muito assim desse tipo de interação com pessoas que não concordam nada com eles. Eu não entendo, sinceramente. Por exemplo, vou deixar uma coisa clara aqui. O Engels, o cara que era o sócio lá do Karl Marx, né? Inclusive ele sustentou o Karl Marx durante um tempo, né? Era o amigo rico do Karl Marx, né? Tinha uma fábrica de tecido, se eu não me engano. O Engels, ele era presbiteriano, ele era cristão e ele era anti-família. Não me venha com teorias da conspiração de que ele leu as cartas de Paulo. Imagina. Não, esse negócio de família já... Uhum. Então tá bom, não importa aqui, vamos seguindo. Então tá aí o nosso amigo, o cara fez uma boa universidade Yale com um assunto que é inglês. O cara fez inglês, é isso que ele fez na universidade, né? Então é isso aí, eu posso
o que a gente sabe do cara é isso. Então, a gente pode procurar, já que ele é professor, né? Quais tipos de trabalho esse cara escreveu, certo? Revisado pelos pares dele. Você pode ver aqui, ó, meu currículo vocês encontram aí no Google Acadêmico. Tá aí, ó. Tem quantas publicações eu tenho, o que eu estudei ou não estudei, e tudo que foge disto aqui, basicamente, eu tenho experiência ou com a parte de negócios, ou eu tenho experiência com o que eu li, mas não é uma coisa validada por pares, certo? Geofísica é uma coisa validada por pares, tem aqui o número de pessoas que me citam por ano. Ok. Então, 2019 e tal, aqui tem o número de citações. Eu fiz a mesma coisa, fui procurar o currículo dele, obviamente, coloquei aqui Google Scholar e o nome do cara. Sai um link aqui com coisa em chinês, parece que poderia ser ele. Eu olhei aqui as publicações, essas publicações não tem nada a ver com inglês, não é ele, tem mais pessoas que têm o mesmo nome do que ele. Então, eu não consigo encontrar o currículo dele especificamente. Este aí não é ele, com certeza, tá? Se você for ver aqui pelo tipo de coisa aqui, né, não é ele mesmo. Não tem nenhuma aparência de que seja ele, assim, coisa de DNA. Não sei também, né, às vezes o cara publica numa revista ruim, mas isso aqui, ó, IEEE, pelo que eu lembro, é alguma coisa de engenharia elétrica. Não é o cara do inglês, certo? Então, tem outro cara com o mesmo nome. Então, basicamente, o que a gente sabe é basicamente nada, certo? Ele tem um currículo num negócio que chama Moonshot Academy, que é um tipo de um homeschooling chinês, tá? Então ele dá aula nisso, ele não deu aula numa universidade consagrada, nem nada do tipo, ele dá aula lá numa escola privada, que aparentemente é online, e aparentemente é open mind, para abrir a mente dos jovens, etc. Tal. A gente não sabe muita coisa sobre essa escola, se você procurar sobre Moonshot Academy, você não encontra quase nada, no seu próprio site do Moonshot Academy. E basicamente, se você vai lá, tem aqui o professor, tal, beleza, né? Professor de inglês e professor de filosofia. Diz aqui que ele é formado realmente em inglês pela Universidade de Yale, ok, né? Tem experiência ensinando na China, ok. E uma coisa que você vê aqui é basicamente, não tem nada sobre o cara, não tem sobre a vida do cara, não sei nada sobre o cara, certo? Então não dá para saber absolutamente nada. Então assim, basicamente é uma pessoa falando. Tipo, agora, eu ouvi os vídeos dele. Eu vou falar uma coisa para vocês. Basicamente, ele diz que a Bíblia foi inventada. Ele diz que o Antigo Testamento foi inventado pelo rei Davi para validar o reinado do rei Davi. Quer dizer, ele acredita que existiu o rei Davi, mas ele inventou tudo, basicamente. Todas as coisas ruins que está escrito lá sobre o rei Davi, ele inventou. Ele falou, não, vou colocar umas coisas aqui ruins sobre mim, mas vou escrever um monte de coisa do passado também para validar as minhas conquistas. É a visão do cara. É um cara que, obviamente, você vê claramente que é uma pessoa mais para uma vertente mais ateia, certo? E, assim, nada do que ele fala tem alguma validade. Ele não mostra nada com validade. Tudo vem da ideia dele. Agora, as opiniões dele, tem opinião interessante? Tem opinião interessante, acho que todo mundo tem, certo? Se eu parar um mendigo na rua e perguntar opiniões sobre o Irã, ele vai ter, certo? Todo mundo tem opinião, não vejo mal nenhum nisso, certo? Mas basicamente é isso. Agora, um ponto que eu quero levantar para as pessoas aqui é assim. As pessoas, elas têm uma tara por encontrar pessoas para falar, esse é o iluminado. Pessoal, não tem iluminado, ok? Eu mudo de opinião, muitas pessoas falam assim, nossa, Afonso muda de opinião. Eu mudo de opinião, eu sou um ser humano normal, né? Sobre, por exemplo, sismologia, parte, cálculo de magnitude. Sabe por que eu não mudo de opinião sobre cálculo de magnitude? Porque tem 30 formas diferentes de calcular magnitude. 30. Tipo, eu vou falar, essa aqui é melhor para esse caso, porque só tem uma estação, aquela é melhor para outro caso, tem várias estações, para determinadas distâncias é melhor outra, para sismos muito grandes eu não posso usar onda P, tenho que usar onda de superfície, para sismo maior ainda não posso usar onda de superfície, tenho que usar a magnitude de momento, tem explicação para tudo. Ou seja, não é que eu tenho uma opinião formada sobre magnitude, eu tenho opções, eu tenho um leque de opções, eu posso esticar uma mesa de opções sobre cálculo de magnitude, eu posso esticar uma mesa de opções sobre cálculo de epicentro e hipocentro, dependendo de como
da característica dos eventos, se é local, se é regional, se é telecismo. Né? Então eu tenho um pool de coisas para escolher, certo? A opinião eu mudo, pessoal. Sou um cara que eu vou supor, eu venho aqui e falo uma coisa para vocês. Se alguém colocar no comentário assim, Afonso, acho que você está errado por isso, blá, 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 eu vou olhar e falar assim, será? Deixa eu pesquisar isso no Google. Vou pesquisar tal, blá, 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 pô, acho que o cara tá certo. Eu vou mudar de opinião. Eu não tenho vergonha nenhuma de mudar de opinião, pessoal. Eu não sou o sabe-tudo e eu não sou a Bíblia, essencialmente. O que está na Bíblia, beleza. Com exceção das cartas do Paulito, que foram introduzidas pelos romanos, no meu ponto de vista, certo? Tirando isso daí, tipo assim, eu tô totalmente ok. O Antigo Testamento, para mim, ou não o Antigo Testamento como um todo, vai. A Torá é perfeita. O Antigo Testamento tem muitas coisas ali que são importantes pra gente entender toda a situação até os dias de hoje. Depois vem o Novo Testamento, certo? Antes do Novo Testamento deveria vir um livro de Macabeus, primeira Macabeus, segunda Macabeus, que o Martim Lutero, aquele safado, tirou, certo? Tirou. E tirou da Bíblia. Ele queria tirar Apocalipse, pô. Ele queria tirar Apocalipse. Né? Tirou. E é isso aí, a gente tá nessa confusão até hoje, aí um monte de confusão. Mas o que eu quero dizer é, sim, as pessoas elas acreditam em qualquer um, independente da história da pessoa, independente do que se ela falar se tem lógica ou não, elas acreditam, elas gostam, elas curtem, tá? E eu tô falando isso, vai tomar um monte de hater aí, ai, o cara é um cara importante, etc, tal, Afonso, as pessoas são importantes. Pessoal, eu venho aqui, eu falo na amizade com vocês, tá? Por favor, não me idolatrem. Eu tenho raiva disso, ok? Tipo assim, pô, me tratar bem, me tratar como um professor, beleza. Mas tipo assim, não precisa idolatrar ninguém, entendeu? Porque, tipo, isso conta negativamente no dia do meu julgamento, se alguém estiver me idolatrando, certo? Eu venho aqui e converso com vocês aqui, que nem eu tô sentado aqui, tá? A gente não tá... Eu tô gravando pra vocês, mas eu tô gravando antes de você ver, certo? Então eu sento aqui, eu converso numa boa, porque, pô, eu gosto de conversar, entendeu? E eu já tenho aí a gente já tem uma história juntos aí no YouTube, no Patreon, numa parte de cursos, né? Poxa, eu me sinto assim honrado pelos elogios e tudo mais, eu venho aqui faço os vídeos, gosto de fazer os vídeos, né? Faço os vídeos pro Patreon, agora tem pouquinha gente lá no Patreon, tá tudo agendado os vídeos do Patreon. Todo domingo, por enquanto vai ser todo domingo, tá lá os vídeos chegando lá no Patreon. Então é isso. Mas, de novo, eu posso errar. Eu, como empresário, já errei várias vezes, já acertei, mas já errei também. Investi, por exemplo, eu tive um projeto uma vez de montar uma estação sismográfica no Brasil, certo? Contratei um engenheiro muito bom, contratei técnico, montei um laboratório de eletrônica, investi bastante recurso financeiro nisso, construímos uma estação sismográfica, funcionou a estação sismográfica, yes. Fizemos tudo direitinho, não só isso, montamos outros equipamentos aí científicos e tudo mais, e aí o preço do equipamento produzido no Brasil, graças aos maravilhosos impostos do Brasil, que cobra imposto em cima de transistor e não sei o que lá, essas coisas todas, placa, coisas que o Brasil não produz, o preço para produzir no Brasil era muito mais caro do que o preço para produzir no Canadá ou produzir na China. E no final das contas, esse foi um projeto que, né, eu errei no sentido assim, a gente tem um projeto feito, etc, tal, poderia mandar para produzir na China. O engenheiro na época tentou me convencer, falou assim, Afonso, aqui não dá, mas vamos produzir na China, a gente manda para cá. Eu falei, não, eu não vou produzir na China, desculpa. Eu fiz um projeto para produzir no Brasil. Eu não vou pegar tudo mastigado e enviar para a China para alguém copiar, entendeu? Os caras copiam tudo. Não vou fazer. Então, ficou dessa forma aí. No final das contas, foi um projeto que eu gastei um monte de dinheiro, não deu certo. Quer dizer, a minha opinião é que daria certo. Errei, entendeu? Às vezes eu erro, às vezes eu acerto. Assim que funciona a vida. Mas as pessoas elas pensam que as pessoas só acertam. Pessoal, não, de longe disso, certo? Tem pessoas que têm mais maturidade, têm mais conhecimento. Pessoal, já viajei em vários países, certo? Já morei em vários países, certo? Tenho currículo aí, vocês podem ver meu currículo, certo? Puxa vida, já trabalhei para várias empresas, em vários negócios e tudo mais, tenho uma experiência. É isso aí. É isso que vocês podem mais ou menos aí entender. E mesmo assim, né, não é para idolatrar e, tipo assim, só tem um respeito. O ser humano merece respeito, pô. É o que eu falo às vezes para alguém que me trata mal. Poxa, eu trato bem o mendigo, pô. Nunca agredi, nunca falei pro mendigo, você tá fedido, não sei o quê. Nunca fiz isso, sempre ajudei. Tipo assim,
É só todo mundo tratar bem o mendigo e todas as outras pessoas, é tudo certo. Certo? Mas é isso. Mas não acho que o cara é um gênio, desculpa. O cara fala que a Bíblia é uma invenção, tipo assim, papo de ateu, certo? Para quem já ouviu os papos de ateu aí, papo de ateu, né? E paciência, opinião do cara, certo? Mas que os crentes curtem seguir umas pessoas estranhas aí na internet, traduzir vídeo do doidão aí, curte, certo? Nada contra, eu acho que o cara também, nem eu posso pôr minha opinião, o cara põe a opinião dele, maravilha, né? Mas eu me impressiono assim com a quantidade de pessoas que acreditam 100% a ponto de traduzir literalmente cada palavra que o cara fala, certo? Pessoal, eu já ouvi, eu ouço muitas pessoas que eu não concordo. Não tem problema nenhum com isso, tá? Mas tem que ter um filtro ligado. Eu não venho aqui e coloco 100% do que uma pessoa fala, se eu não concordo 100% do que ela fala. Eu venho aqui e falo o seguinte, olha, tal ponto, acho interessante, acho que tá certo, etc. Tal, minha opinião também, tô filtrando. E vocês também devem me filtrar, certo? Filtra. Coisa que você não gosta, filtra, às vezes eu tô errado, certo? Posso me arrepender no futuro, né? Já fiz isso várias vezes, né? É isso. Bom, pessoal, mas só um comentário aí. Então, esse cara não tem nenhuma informação assim suficiente para avaliar. Os vídeos dele têm algumas coisas interessantes, mas ele não está dando aula numa universidade, ele está dando aula provavelmente na casa dele, certo? E as pessoas pensam que ele está com uma sala de aula lotada de gente, ele está dando aula. Não, ele não está numa mega universidade, não, você não está tendo um conteúdo super exclusivo das elites e não sei o quê. Não. É simplesmente um professor de inglês, para deixar bem claro, falando a opinião dele. Nada demais. Desculpa, pessoal, quebrar a fantasia do pessoal. Tipo assim, o ser humano põe muito peso nos outros. E você pode entender o mundo, mas assim, você só vai entender o mundo de verdade se você, de fato, viver em vários países, certo? Não tô falando de visitar, passar uma semana ou duas. Eu tô falando de chegar no lugar, ficar pelo menos um ano lá, morar, conversar com as pessoas, ter interações, certo? E tipo assim, você vai ter muito a entender. Você vai ter muito a entender, certo? Uma recomendação que eu teria para todo mundo, assim. Se você quer entender o mundo, não tô falando para ganhar dinheiro, não. Você quer entender o mundo? Escolhe um país da África, fica um ano lá. Fica um ano. Mora numa casa, na mesma casa. Um ano, pelo menos. Você vai entender muita coisa. Você vai entender muita coisa. Você vai entender o que foi o colonialismo, você vai ver o que eles fizeram de bom, de ruim. Você vai entender, né? O pessoal fala muito assim, o Ocidente tem preconceito com pessoas XYZ. Pega um país da África que tem, sei lá, 50, 100 tribos, e você vai ver que as 100 tribos, os caras são iguaizinhos, você não consegue identificar quem é quem pelo rosto da pessoa, e os caras se matam, os caras se odeiam, os caras brigaram, os caras fizeram muitas guerras ao longo do tempo, irmão matando irmão, entendeu? A vida é assim, entendeu? A vida é assim. A gente tá num momento assim que mais ou menos a gente tem tranquilidade, e a gente tem grupos de pessoas tentando impor na marra as suas ideologias. Seja pela agenda comunista, seja pela agenda cubana, seja pela agenda venezuelana, seja pela agenda chinesa, seja pela agenda russa. Porque o pessoal fala muito da agenda sionista, né? É sempre a mesma coisa. O sionismo é sobre um território desse tamanho, pequenininho, certo? Uma agenda. Não estou dizendo que não exista, certo? Mas existe a agenda italiana, da máfia italiana, e existe a agenda de todos os tipos. Todo mundo tem uma agenda. Você tem a sua agenda, eu tenho a minha agenda, todo mundo tem agenda, certo? O pessoal só lembra de uma agenda no Brasil. Mas não lembra que a agenda que está mais mudando o Brasil é a agenda dos comunistas, a agenda chinesa, a agenda russa, a agenda venezuelana, a agenda cubana e tudo mais. Certo? É isso. Então as pessoas têm que tomar um pouco de cuidado. E toma cuidado com o que você aprende, ok? Sabe por que você tem que tomar cuidado? Muito simples. Porque é mais fácil colocar coisa para dentro da sua cabeça do que depois tirar ela da sua cabeça. Às vezes você quer tirar coisas da sua cabeça. Fala assim, isso aqui, pô, era inútil, eu tô lembrando disso. Mas você aprendeu e já era, entendeu? Então se você não quer passar por esse sufoco depois de tentar tirar o estrume que colocaram lá dentro, tipo assim, seleciona quem você vai ouvir, certo? Seleciona o que você vai ver. É óbvio, pessoal, eu sou aqui um cara que eu sou craque em selecionar. Por exemplo, eu tô com esse livro aqui, que eu tenho que terminar de ler, que tá bem aqui, ó. Os Terrores do Olho Maldito Expostos, né?
e aqui tem de várias culturas, né, sobre o olho gordo, que a gente chama de olho gordo, né? No Brasil a gente chama de olho gordo, no resto do mundo é olho maldito. Mas a gente chama de olho gordo porque eu até falo um pouco sobre isso no curso. Eu tenho um curso já, né? Sobre olho gordo, mas vai ter o curso 2, 3, 4 e 5. São 5 cursos total sobre olho gordo. Quando a pessoa vai lançar o olho gordo, certo? Ela vai lançar o olho maldito, aquela energia ruim que deixa uma criança doente, pode fazer uma mulher abortar, etc. tal. Quando ela faz isso, ela tem que concentrar energia. E o que acontece? Para fazer isso, ela fecha um olho. Ela faz um olho ficar muito maior que o outro. Não estou falando que quem tem um olho maior que o outro, certo? Põe mais olho gordo. Não estou falando isso porque quem usa revólver, quem é bom de tiro, etc, tal, né, com a tiradeira e companhia, sempre fecha mais um olho. Eu estou dizendo que quando a pessoa lança uma olhada, ela fecha um olho. Isso aí, tipo assim, todo mundo fala. E no Brasil ficou essa coisa, quando a pessoa fecha um olho, tá magrinho, o outro tá grande, pô, a pessoa pôs o olho gordo, né? Mas tudo bem, isso é uma outra conversa. Mas, sim, tem que ter seleção, certo? Seleção de informação. Os vídeos que eu vi do cara, todos os vídeos que eu vi, ele fala uma quantidade de bobagem muito grande, certo? Então, assim, eu não é uma pessoa que me interessa, sinceramente. Não acho que o cara seja mal, eu acho que ele tem a visão de mundo dele, certo? É o professor de inglês, né? Que tem essa visão de mundo. E já morou na China, né? Depois foi para países aonde ele usufruiu de uma sociedade mais aberta, e ele acha que essa sociedade mais aberta está condenada, beleza, está condenada principalmente por causa da agenda comunista, certo? E outras agendas, a agenda romana, a agenda edomita, certo? Que infiltrou aquelas cartas de Paulo na Bíblia, e do meu ponto de vista, Paulo com certeza era um edomita, tipo assim, cá entre nós, certo? Então, é isso, tem várias agendas aí, né? Cada um com a sua. Mas, bom, essa é a minha visão geral. Desculpa aí ao fã-clube do cara. Tipo, nada contra, pessoal, não tô ofendendo vocês, tá? O cara não é um deus, tipo assim, ninguém é. A não ser o Criador dos céus e da terra, que é o único Criador dos céus e da terra, é o único que merece glória, tá bom? E é isso. E se alguém aí gosta dos meus vídeos e acha que eu faço um bom trabalho, dá glória ao Criador dos céus e da terra, certo? Por manter o fôlego da vida de todas as criaturas, incluindo eu, por ter criado a água que todas as criaturas bebem, incluindo eu, e por ter criado o ar que nós respiramos, incluindo eu, certo? Por ter criado o nosso cérebro, inclusive o meu, e é isso aí, porque toda a glória é dele e só dele, do Criador dos céus e da terra. E lembre, só existe um Criador dos céus e da terra. Só existe um, ok? E é isso. Vamos finalizar por aqui. Por hoje é isso. Muito obrigado a todos aí pela atenção. Até mais.